Você conhece as regras relativas às férias coletivas? Ainda não? Então assista esse vídeo até o final que a ITC te explica. As férias coletivas é a concessão simultânea de períodos de descanso e extensiva a todos os empregados de uma empresa, a todos os empregados de alguns setores ou a todos os empregados de algum estabelecimento da empresa, matriz, filial, independentemente de terem alcançado o período aquisitivo. A partir desse conceito, já conseguimos identificar pelo menos 3 regras relativas às férias coletivas. Primeiro, a medida das férias coletivas apenas pode ser beneficiada às empresas que tenham pelo menos mais de um empregado, justamente pelo critério da coletividade. Ainda, é possível conceder para todos os empregados da empresa ou para todos os empregados de algum estabelecimento, ou se a empresa é dividida estruturalmente em setores, também é possível conceder aos empregados de algum ou alguns setores. E ainda, diferentemente das férias individuais, regra geral, as férias coletivas podem ser antecipadas, ainda que o período aquisitivo não esteja completo. Nesse sentido, é importante a gente esclarecer que a legislação ela traz uma regra diferenciada para aqueles empregados que tenham menos de 12 meses de contrato de vigência com a empresa, com o seu empregador. Nesse sentido, a gente considera o seguinte: caso as férias proporcionais que o empregado tenha adquirido seja inferior ao período de férias coletivas que a empresa pretende conceder, o empregador concederá como licença remunerada a diferença do período de férias coletivas e aqueles correspondentes ao direito adquirido pelo empregado. Ainda, caso as férias proporcionais do empregado que tem menos de 12 meses de contrato de trabalho seja superior às férias coletivas que a empresa pretende conceder, é indispensável que a empresa respeite alguns critérios. Primeiro, ela vai ter que conceder todo o período a esses empregados. Então, esses empregados retornarão depois daqueles empregados que também estão na medida de férias coletivas. Ainda será concedido apenas um recibo de férias, porque se trata de apenas um período aquisitivo. Então, nele constará X dias de férias coletivas, acrescidos de 1/3, e constará X dias de férias proporcionais, também acrescidos de 1/3. Nesses 2 casos, é importante a gente destacar, ressaltar, que para todos esses empregados, de fato, ficará quitado o período aquisitivo e iniciará um novo período aquisitivo de férias a partir do primeiro dia das férias coletivas. Já para os empregados com mais de 12 meses de contrato de trabalho, a empresa concederá as férias antecipando o direito e descontando os dias de gozo quando o período aquisitivo restar completo. Para esses empregados, não haverá alteração do período aquisitivo de férias. Ainda é importante esclarecer outras regrinhas. Diferentemente das férias individuais, as férias coletivas podem ser fracionadas em apenas 2 períodos, e desde que cada um deles não seja inferior a 10 dias. Esse fracionamento não depende da concordância do empregado. Ainda, a comunicação das férias coletivas ela deve ocorrer com 15 dias de antecedência à data de início delas. Essa comunicação ocorrerá ao Ministério do Trabalho e, no mesmo prazo, a empresa terá que encaminhar esse comunicado devidamente protocolado no Ministério do Trabalho aos sindicatos e também, no mesmo prazo, afixar o aviso de férias coletivas nos locais de trabalho. Em relação a essa operacionalização das férias coletivas, é importante esclarecer que as microempresas, as empresas de pequeno porte, o produtor rural pessoa física e o agricultor familiar estão dispensados de realizar a comunicação ao Ministério do Trabalho. Então, para esses empregadores, a obrigação de comunicação das férias coletivas restará apenas ao sindicato e também deverá afixar também os avisos de férias nos locais de trabalho. Ainda, outro ponto que é bastante recorrente na consultoria é em relação a poder ou não acumular
período de férias coletivas com período de férias individuais. O entendimento da ITC é que, se a empresa optar por conceder férias coletivas, ela concederá o período integral, 30 dias, ou ela se aproveitará do fracionamento das férias, que, lembrando, são 2 períodos, desde que cada um não seja inferior a 10 dias. Mas, nesse sentido, os 2 teriam que ser de férias coletivas. Quer dizer, a ITC entende que não é possível conceder férias coletivas e depois conceder férias individuais. Já o inverso seria possível. É possível utilizar as férias coletivas para quitar um período de férias concedidos na modalidade individual. Por fim, outro ponto que é bastante diferente das férias individuais e que também é ponto de dúvida na consultoria é em relação ao abono pecuniário. O abono pecuniário na quitação das férias coletivas depende de acordo coletivo entre o empregador e o sindicato da categoria profissional, independentemente daquele requerimento individual. Então, para a concessão de abono pecuniário nas férias coletivas, é indispensável realmente a participação do sindicato. Assim, fiquem ligados ao concederem férias coletivas aos seus empregados para respeitar todas as regras referentes ao Instituto, a fim de que não sofra penalidades, como a própria concessão e pagamento delas novamente. Curtiram o vídeo? Então curtam e compartilhem ele nas suas redes sociais. Até a próxima. Tchau!